Então vamos lá, vamos começar com você, Flávia. Conta pra gente a sua história de carreira, conta pra gente como é que você conheceu o grupo, como que tudo começou. Então, eu tinha drogaria em Caldazinha, e aí de Caldazinha eu falei, vou, né, me aventurar, vou conhecer novos horizontes aí. E eu fui para Indiara. E Indiara já vai fazer 7 anos que eu estou em Indiara, mas assim, que eu estou no grupo da Droga Shop já tem mais de 15 anos, que eu acho que foi desde quando fundou mesmo. Eu fui a número 10 em Caldazinha, e hoje eu sou lá de Indiara, a franquia 75, né? Acredito. Então, assim, já tem um longo período e, assim, a gente vem conhecendo, passando por os conhecimentos. Agora a gente aí com a nossa marca, né, de vitaminas, e que eu tenho falado sempre para os meninos que é um divisor de águas, uma suplementação que a gente tem que ter em todas as redes. Então, isso veio para nós, para nos ajudar e para a gente ajudar os nossos clientes, né, os nossos pacientes que ali estão chegando todos os dias para a gente. Certo, legal, muito bacana. E você, Maicon, conta um pouquinho da sua história pra nós. É, inclusive, eu acho que eu contei, né, nos bastidores do último podcast, como eu conheci, como eu cheguei no esporte, né? Eu cheguei através do meu pai, né, numa briga de escola, né? Teve uma briga da escola, na qual eu apanhei bastante. E meu pai foi chamado na escola e chegou lá, ele conversou com a diretora, tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu achei que eu ia tomar uma bronca, né? Ele virou pra mim e falou assim, me pediu desculpa e falou que como pai ele tinha falhado em me ensinar a defender, né? Porque eu tinha apanhado. Aí ele, dali, no mesmo lugar, a gente foi pra uma academia. Dali eu continuei, não parei, só parei de treinar na pandemia, né? Então, desde 96 aí que eu mantive uma sequência de treinos, né? Fui de vários tipos de artes marciais. Então, o meu início no esporte foi desse jeito, né? Graças ao meu pai. E aí no esporte você conheceu a suplementação como? Isso. Aí naquela época, né, o suplemento ele estava muito iniciando, né? A gente tinha acesso a poucas coisas, né? E quem tinha era pessoas assim de alto nível, né? Classe A que tinha acesso a alguns produtos importados. Então a gente sempre buscava extrair o máximo da alimentação, sempre. E até a alimentação era uma coisa muito, mas muito cara. Mas mesmo assim, então a gente tinha muito acesso a ovo, né? Mais ou menos assim. Então legumes, essas coisas. Então a gente extraía sempre da alimentação. Foi aonde que eu vi a suplementação se desenvolvendo, a tecnologia indo se desenvolvendo e o acesso ficando cada vez mais fácil, né? Então hoje tem um acesso muito mais fácil à suplementação e um nível de suplementação muito alto, né? Coisa que a gente não via. Então, aos poucos eu fui aprendendo, né, o que fazia bem, o que precisava, que tipo de alimento a gente precisava comer, que tipo de suplementação ajudava naquela hora, antes, depois, durante. Então, entendendo mais nisso. Então, isso demorou aí, eu vou te falar bem uns 10 anos, né? Até desse tempo que eu comecei até ver o cenário mudando, né? E hoje eu vou te falar que eu nunca imaginaria que chegaria nesse ponto. E você, Flávia, você vê a suplementação como algo além da estética? Sim. Junto com ele? Porque, assim, no caso do Michael, quando uma pessoa procura o esporte, ou é porque ele sofreu algum trauma e ele precisa trazer alguma situação para amenizar aquele trauma, ou ele precisa realmente ter uma mudança de vida, né? Eu vejo que pós-pandemia nós tivemos um comportamento do consumidor bem diferente também. Você vê a suplementação como algo que vai além da estética? Sim, além da estética, porque a gente até estava comentando aqui mais cedo, mas o Michael, né? Uhum. Mais cedo a gente estava conversando aqui antes de entrar, é que a suplementação hoje, né, ela é de suma importância, porque ninguém consegue repor todas as vitaminas alimentando. Eu não gosto de comer isso, eu não como aquilo outro. Então, graças a Deus que surgiu aí essas vitaminas, a suplementação para a gente interagir na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Porque hoje, assim, depois da pandemia, veio aí crise de ansiedades, veio aí, a gente às vezes não tinha, mas agora a gente tem dores no corpo para todo lado. Às vezes a gente até tinha, mas agora que a gente está, né? Então a gente aprendeu a ir para a academia, buscar qualidade de vida. E para você buscar qualidade de vida, você precisa suplementar.
Não adianta só você ir para a academia e achar que você vai estar fazendo o máximo seu, e você não está. Você tem que ter a suplementação e uma orientação, né? Para você tomar aquilo certo, tanto com o personal, ou com o farmacêutico, com o médico, né? E você precisa estar se orientando sempre. E a gente tem aí na nossa marca, na Vita Health, tudo que a gente precisa para suplementação, né? Para ter uma vida saudável, de qualidade. Você estava comentando comigo que teve situações de clientes voltar na loja para agradecer, sim, né? Sim, sim. Tipo assim, às vezes não sabia, né? Eu tenho minha pressão, eu tenho que tomar, as pessoas que tomam losartana, a gente estava comentando, né? Eu tenho que tomar 2 comprimidos de losartana. A gente falou, não, vamos fazer diferente. Leva a coenzima Q10, que ela vai potencializar a ação da losartana no seu organismo. E deu certo, a pessoa tirou um comprimido de losartana e colocou, que a coenzima Q10 não é só para potencializar a ação, então ela tem várias, né, que o Marco estava conversando, várias outras funções do nosso organismo, né, cardiovascular, oxigenação, então assim, tem várias outras coisas que ela abrange ali, que a gente pode estar ajudando, né, então quer dizer que, no caso do cliente, do paciente, ele deixou de usar 2 comprimidos e passou a usar 1 comprimido e a suplementação. E no caso do comprimido, é correto afirmar que o comprimido ele traz malefícios no uso a longo prazo? A longo prazo, sim. Toda medicação, a gente sempre fala isso, né? Tem os prós e os contras. Então, se você consegue diminuir a quantidade de medicação, né, que você está colocando no seu organismo e conseguindo complementar com a suplementação que é diferente, que o seu organismo já produz aquilo, ele precisa de quê? Só de uma ação para potencializar. E isso é uma coenzima Q10 consegue fazer no nosso organismo. Olha que legal. Uma coisa legal também da gente falar é que, além disso, a suplementação pode trazer prevenção para a nossa saúde. Sim, sim. Em qual momento você acha que a suplementação entra como prevenção, Maicon, assim, no seu know-how? A suplementação ela é complemento, né? Então, ela sempre vai complementar uma demanda de exercício e dieta. Né? Ela sozinha não é mágica, então você não vai tomar uma coisa e vai fazer um milagre. Verdade. Você precisa ter todo um ambiente, né, sustentável, um ambiente favorável para você ter saúde, e a suplementação ela entra para te extrair o melhor de você, o melhor da sua saúde. No caso do esporte, né, mais a minha área, ela entra para extrair mais ainda daquele atleta. Então, eu preciso desenvolver mais aquele atleta. Se eu não tiver uma suplementação certa, ele vai ter um limite ou ele vai ter um desenvolvimento muito mais lento do que o previsto. Né? Porque como a gente faz uma rotina de treinamento, então a gente tem já uma previsão de como que ele vai evoluir. Se aquela previsão não está batendo, então alguma coisa a gente tem que ver o que está acontecendo. E muitas vezes está dentro da dieta e dentro da suplementação, porque esse atleta ele trabalha, né? Ele tem uma rotina desgastante, uma rotina de estresse, né? Então ela entra no meu ponto assim, da minha área, ela entra nisso. Então eu analiso sempre isso. E quando chega alguma pessoa assim que ela está vindo por recomendação médica, então normalmente ele vem já com um suplemento já indicado pelo médico. Então é necessário que eu me comunique com o médico para saber para mostrar o desenvolvimento dele, né? Às vezes ele está desenvolvendo, muitas vezes ele está tomando uma medicação na qual o treino ali já não exige mais aquela medicação. Então eu preciso comunicar com o médico, falar, olha, ele está vindo, ele está frequente, ele está aumentando a força dele, então o médico tem que analisar se realmente ele vai precisar manter aquela medicação. Legal. Já chegou gente lá na farmácia falando que fez o treino e precisa de uma creatina, por exemplo? Sim, principalmente creatina, né? Que a creatina não é só tão... mas a creatina vai me ajudar só na musculação? Não, gente. Hoje, os estudos, né, que a gente estava falando, ela ajuda em vários outros quesitos, principalmente, eu estava treinando, falava, nossa, depois que eu passei a tomar uma creatina, minha força aumentou, minha disposição aumentou, a gente toma ela como pré-treino. Então, assim, tem várias indicações. Às vezes a gente vai explicar, ele já sabe aquilo ali, porque o personal já explicou que é muito importante ter esse feedback com o profissional dele ali da academia, ser acompanhado, agora tá falando por médico, às vezes os médicos mesmo passam e falam, não, qualquer dúvida você pode estar vindo. Então, assim, a nossa creatina ainda está escrito nela pura, né, gente? Vocês podem colocar, que ela é bem clarinha, coloca na água, é como se não tivesse nada ali, é bem transparente, não tem composição nela, a não ser a creatina mesmo. Então, assim, são coisas que a gente tem relatos, assim, que ajuda bastante.
Aqui na mesa a gente tem uma série de suplementação que a gente colocou aqui de propósito, pessoal. E aí, Flávia, eu quero que você me fale um pouquinho de cada uma. Por exemplo, a B12. Em qual situação que eu posso utilizar a B12 como prevenção de doença, por exemplo? A prevenção da B12, então, assim, ela é bem rica, né? A B12 ali que a gente estava falando para... No caso da ansiedade hoje, né? Que é o mal do século. Exatamente. A gente está falando, pessoas que são estressadas. Eu estou muito ansiosa, às vezes eu não estou me comunicando bem, então toma B12. Até eu estava falando para você, tem pessoas que já levantam com o corpo doendo, as pernas doendo, tudo doendo. Isso. Gente, toma uma B12 de manhã que você vai ver a sua disposição virar outra. E a prevenção também aí do câncer, né? Também da osteoporose, das artrites da vida, que ela também ajuda bastante. No esporte também ela é muito boa. No esporte, principalmente, né? Onde você aplicaria a B12, por exemplo? Não, B12 é um dos suplementos, assim, quando você vê que o paciente ali, falo paciente que não deixa de ser um paciente, né? Mas quando você vê que ele tá mais fraco, tá mais cansado, uma vitamina B12 ajuda. Ajuda, né? No cansaço, gente. A creatina nem se fala, né? Ela já foi considerada até um ergogênico, né? Até de tão potente, né? De tanto que ela assustou, assim, a aumento de performance. Eu li um dado científico que, inclusive, ela melhora 51% da memória, né? Da função neurocerebral, né? Então, a creatina, ela vai prevenir, inclusive, gente, Alzheimer, né? Isso, a B12 também, B12 também, né? A B12 e a creatina juntas são duas parceiras, né? Porque a B12, além dela... porque ela ajuda na memória, ela ajuda na disposição, e o Alzheimer está aí, né? No esquecimento, está aí na doença degenerativa. Então, ela vai ajudar bastante. É na prevenção. E supondo que você tem alguém com esse quadro na família, você já pode começar a suplementar desde agora como prevenção, né? É preventivo. Na verdade, esse é o maior bem da suplementação, porque ela vem como prevenção, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu já tenho, então vamos começar a prevenir para não piorar aquilo ali. A gente pode melhorar o que não está tão bom ali, principalmente com a B12. Eu falo assim, para mim, B12, quando eu cheguei no meu nutrólogo e falei com ela, a doutora Daiane falou para mim, minha filha, você não tem nada de B12, peraí, vamos fazer uma suplementação aí. Por quê? Porque, gente, era um desânimo, era um cansaço, eu pensava de ir para academia e falava, não, hoje não vou não. E a gente tem aquele negócio, eu acho que eu tô com anemia, eu tô com dor nas pernas. Gente, é só falta da B12. Exatamente. A gente tem, quando a gente treina muito ou quando a gente não treina nada. Não treina nada. Né? É melhor a dor de quem treina muito, né? Mas se você treina com a B12, você tem uma disposição totalmente fora de cogitação, porque você não sente a dor. E a cãibra? Né, do aumento não de glóbulos vermelhos, né? Sim. Isso ajuda muito na força, no desempenho. Certo, legal. Flávia, me conta, como que você teve a sua primeira experiência com suplementação lá na loja? Com a Vita Health? Não, foi ótimo, né? A suplementação, e assim a gente fala sobre cada um delas lá, a gente explicando para o cliente. É igual eu estava te falando, quando a gente vai passar uma suplementação para um cliente, para um paciente, a gente tem que ter segurança daquilo que a gente vende, né? Porque a gente não pode passar, eu vou pegar qualquer marca e colocar e vou indicar. Não, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter sabedoria para colocar aquilo ali para o cliente e ele sair com certeza que ele vai ter a melhora que ele tanto procura, né? Então, para mim, foi excelente a introdução da Vita Health na minha drogaria. Então, assim, lá, pra gente, hoje o cliente volta para agradecer. Esses dias a gente estava, eu mais meu esposo, a gente descendo e vendo, assim, no carro, já tinha, né, o vidrinho da Vita Health lá. Falei, olha aí pra você ver. É usuário, né? A pessoa que usa. Gente, uma suplementação que também eu acho que é coringa demais é o ômega 3, né? Sim. O nosso, inclusive, estava falando sobre ele. Eu sou super fanzona do nosso ômega 3, gente, aqui para quem não conhece ainda, o ômega 3 da Vita Health, ele tem o selo MEG 3. Esse ômega 3 aqui é incrível, né, Flávia? Sim. Conta pra gente, o que tem de bom nesse ômega 3? Não, esse aí é o que a gente estava falando sobre a suplementação dele do ômega 3. Ele tem a suplementação dele no organismo, ele vai te ajudar ali nos cardiovasculares, ele vai te ajudar até a gente estava falando para quem tem lipedema, né? A gente associando ele com cúrcuma, que é nosso também, que é excelente tratamento, vai te ajudar na circulação, na vascularização. Então, assim, para nós ele é excelente. E ajuda a gente também isso no caso vai ser o 3 e o 9, né? Que a gente está falando, isso. Que é para
para TPM, para essas... Isso, exatamente. 3 e 9. 3 e 9. É muito bem para a saúde da mulher, né? Principalmente o 9, né, que a gente estava falando. Principalmente o 9. Então, o ômega 3, todo homem não devia tomar. O cara não, independente de qualquer coisa. Ele tem, não, sou saudável, não tem ninguém na família que tenha problema cardíaco, mas, cara, todo homem tem que tomar ômega 3. Eu falo assim que coisa. Isso deveria ser assim, lei, né? O ômega 3 para todos. Por quê? Porque ele é um preventivo mesmo. Exatamente. Ele ajuda. Mas o ômega 3 ele é o coringa. Ele te ajuda de A a Z mesmo. O maior índice de morte entre os homens é o infarto. Mesmo? É um infarto. Então, o ômega 3 vai ajudar bastante, principalmente se tiver alguma coisa, algum histórico na família. Agora, se não tem, né, claro que isso não tira o mérito da atividade física, né, que tem que fazer uma atividade física, você precisa ter um coração forte, né, inclusive até fica um alerta, né, pés gelado é um sinal. Se você tem pé gelado, se você não consegue esquentar muito o seu pé rápido, fique atento, vá a um médico, né, procure saber o que é, porque boa parte das vezes isso é um coração sedentário. É interessante. Não Aí às vezes, e tem isso, as pessoas pensam, eu vou tomar um monte de suplementação, vou comprar tudo e levar para casa. Gente, se não tiver o exercício físico, se não tiver a colaboração da gente ali também, não vai te resolver. Né? Já teve alguém assim que você conheceu, Flávia, do seu círculo de amigos, de família, que você falou assim, que essa pessoa adoeceu e você falou, se tivesse suplementado com isso e isso, não teria. Conta pra gente. Teve casos aí que, até no meu caso foi eu mesmo, né? Não foi nem na família, foi meu mesmo. Pode contar pra gente? Sim, posso sim. Eu fui diagnosticada com lipedema, né? Todo mundo fala, nossa, mas lipedema, todo mundo tem aquele, impacto. Gente, é uma doença, ela tem cura? Não, mas ela tem a suplementação que vai me ajudar o resto da minha vida. Então, assim, eu precisava de uma B12, sentia muitas dores nas pernas, eu precisava de um ômega 3, eu preciso, né? Dessa suplementação. Então, assim, isso me ajudou bastante. Quando eu passei a suplementar, essas dores acabou. O estresse, né? Aquele estresse doido da gente, o ômega 3 te ajuda demais. Porque o ômega 3, ele tem essa, igual ele disse, o sistema cardiovascular, ele precisa disso, né? As fadigas, né, que a gente tem, esses estresses momentâneos. Então, assim, a B12, o ômega 3 nos ajuda bastante. A queda de cabelo também, né? Quando a gente está nesse pico de estresse. Gente, eu estava caindo cabelo, que vocês não têm noção, por conta do lipedema. Por quê? Porque a gente não tem a complementação de vitamina, o que tem? A gente inflama bastante, né? Que são os vasos do corpo que inflama. Tá roxo, né? Roxo, tem dores, né? Eu sinto muitas dores na panturrilha. E se você não tiver a sua alimentação em dias, é uma série de coisas. A alimentação me ajuda, sim, mas a suplementação me ajuda muito mais. Porque a alimentação a gente não consegue fazer uma alimentação corretinha. Mas a suplementação eu consigo, porque está ao meu alcance e outra. A minha médica falou para mim, você fica sem comer, mas você não fica sem ir para academia, não. Olha que legal, gente, tá aqui. Exatamente. Do lado, né? Principalmente quem foi diagnosticado com lipedema, precisa muito bem treinar as pernas, né? Precisa fazer gente, eu sempre falei, até falei no último podcast, músculo é saúde. Então, vocês têm que sempre concentrar em ganhar massa muscular. Massa muscular. Isso. Então, isso vai... o seu corpo vai agradecer isso muito a longo prazo. E se você está falando, e quem tem o lipedema, gente, se não tratado, a gente não consegue ganhar músculo, não. Se você não fizer, não é mesmo? Eu estou falando, a circulação é prejudicada. Tudo. E se você não fazer a suplementação, você não vai ganhar musculação. O músculo mesmo, nunca. Você vai morrer na academia, você fala, por que eu não tenho? Todo mundo pega músculo e eu não. É igual ele falou. Tem que ir para o médico, fazer uma série de exames, a gente tem que procurar onde é que está o nosso problema para a gente tratar ele. Isso. Né? Porque isso é tudo tratado. E a gente sempre fala, tem que começar da onde? Principalmente da cabeça. A gente tem que entender que o problema da gente é meu. O meu problema é meu. Eu não posso terceirizar ele. Eu que preciso da suplementação, eu que preciso de estar indo para academia. Não tem ninguém que possa fazer isso pra gente. Se tivesse, era bom, né? Só deixava o corpo lá na academia, voltava e buscava. Eu já falei isso várias vezes. Eu falo isso. Hoje mesmo eu cheguei na academia e falei, gente, só veio o corpo. A alma ficou em casa. Quando algum aluno e a gente fala não gosta coisa, não, tá? Não. Quando chega alguém e fala, mas eu não fiz isso, mas final de semana eu bebi muita cerveja, eu falo, o resultado é individual. Eita, o resultado tá vendo, de cada um é gente? individual. Eu falo, eu não bebi. Você não... olha só pra vocês verem, gente, ele fala, eu não bebi. Quer dizer, o resultado é meu, né? O problema é comigo, né, Flávia? Então, se eu deixo de suplementar, se eu deixo de praticar atividade física, se eu deixo
de me alimentar direito, consequentemente, ao longo do tempo, eu vou ter alguma doença, Com né? toda certeza. Isso Então, mesmo. existem algumas doenças que nós podemos prevenir usando suplementação. Vamos lá para um bate-bola. Flávia, cita pra gente pelo menos 3 doenças que nós podemos prevenir fazendo o uso de suplementação. A prevenção tá aí. Você fala assim pra gente não ter ou já tratar? Pra gente prevenir, pra gente não ter ao longo do tempo, Que é o né? Alzheimer que a gente falou, né? A gente pode prevenir ele, a gente pode prevenir também o problema de coração, os Então, cardiovasculares. a B12 né? a gente B12. pode, usando a B12 e o ômega 3, a gente pode prevenir o Alzheimer. O Alzheimer e também as doenças coronárias, né, que é do coração aí, que já vai fazer uma série de... E também que assim, a doença aí do mal do céu, que é a queda de cabelo, né, gente? Estresse, tudo, o que é? Você tem que fazer uma suplementação. Você tem que estar tomando aí o nossa groselha negra, Nossa né? groselha negra. E tem também a creatina também, que vai ajudar, né, a prevenção de... Isso. Então, da eu musculação. entrei na menopausa precocemente, né? Tem 4 anos que eu estou na menopausa e, infelizmente, foi uma situação também super atípica, né? Eu tenho 36 anos, vou contar pra vocês, gente, segredo. Novinho. Tá aqui a Flávia falando dela, eu tô falando aqui de mim. Gente, e eu senti na menopausa, primeiro, muito ganho de peso, uma dor muito grande nas costas, um cansaço no corpo, e eu comecei a suplementar. E aí eu estava bem acima do peso. Eu me lembro que a última vez que eu tinha pesado, pasme, eu estava com 98 quilos. E eu falei, eu preciso mudar a minha vida, porque se eu não cuidar da minha vida, eu vou ter problema de coração, porque a minha família tinha problema, e a obesidade traz um problema de coração, Não só né? isso, né? Aí que eu fiz, comecei a suplementar, ao invés de fazer o caminho curto, o caminho errado. Então, eu tratei a minha alimentação, fui para suplementação. E aí eu queria que você me falasse dessas dores de mulheres, porque não só eu, né? Cada vez mais as mulheres têm aparecido com idades bem mais jovens ali, já nesse período da pré-menopausa ou da menopausa. Isso, às vezes as mulheres acham que a menopausa é só depois dos 40. Gente, e pegou 30 anos, você já pode começar a prevenir, a tratar esses sintomas da menopausa. Que nós temos aí o óleo de prímula, que vai nos ajudar, o ômega 3, 6 e 9. A gente também tem o MDK, né? Que vai ajudar bastante. Que é o magnésio de malato, né? Esse aqui, ó. Isso. Esse daí. Que também vai nos ajudar bastante com Excelente, essa. eu adoro. Esse aqui é muito bom. Vai ajudar a tirar essas dores, né? Esses desconfortos. Tanto Melhorar a qualidade do sono. Qualidade de sono. No outro dia você vai amanhecer com o corpo mais relaxado. O ganho de músculo, né? A musculação ali, que você também... A gente perde bastante nessa fase Isso. de menopausa. E a gente Perde. a gente ganha peso e perde massa, né? Exatamente. Tem essa Aí troca. mora o perigo. Essa troca Aí desagradável. vem E criando aí cada era vez falta mais. de atividade física, era alimentação toda Sedentarismo. errada. E aí foi perdendo o colágeno do E corpo, tem o né? colágeno, E aí né? tem os ligamentos. E aí, por fim, foi É. a parte do cabelo, da queda de cabelo. Aí já Que você indicaria para uma mulher na pré-menopausa ou na menopausa, praticando atividade física e suplementando? E suplementando. Caso, gente, aí já aconteceu a doença, né? Porque essa não tem como prever a pré-menopausa? Tem. Só que com exames, né? Você vai, igual eu tô te falando, a partir dos 30 anos, as mulheres já têm que ficar com a anteninha ligada. Qualquer sim, sintoma. gente, Tem gente que sente estresse, o ganho de peso, às vezes a irritabilidade, que não, né? Que tem pessoas que falam, nossa, mas eu não tô me aguentando. Então você mesmo tem que se conhecer para você começar a tratar. Eu vou para academia, ajuda bastante, gente. Ouvir seu corpo, né? Ouvir seu corpo, porque hoje a maioria das pessoas, a gente trabalha tanto, esses dias eu brinquei, falei, gente, não tô tentando nem de olhar no espelho. Para ver como que eu tô, mas na verdade a gente tem que entender o corpo da gente e já começar essa suplementação. Isso. Se você começar a sua suplementação, você pode você pode entrar na menopausa na idade certa, porque você vai estar tratando os sintomas. Entendi. Qual que é a idade correta para uma mulher brasileira entrar na menopausa? Correta? Em torno dos 40 a 45. Depois Isso, dos nessa 45. Isso, passou dos 40 anos ali, já ela pode já- vir 42, 43. Quer dizer, eu adiantei 10 anos da 10 minha anos. vida.
E foi assim, né? Foi uma sequência, né, de história, uma sequência de vida ali que foi adiantando isso. Não foi assim, não é uma coisa que se adiantou de repente. Eu vou adiantar minha menopausa, gente. Eu vou ficar estressada e vou adiantar. Não, não é isso. Você começou a adiantar sua menopausa, eu acredito que ali pros 20, né? Nos seus 20 anos você já começou. É igual começou já o estresse, provavelmente já teve filho já um pouco mais cedo, então começa tudo. Antigamente as mulheres entravam na menopausa. Minha mãe entrou com 51 anos. Então, assim, bem na idade mesmo das mulheres entrar hoje, né? É com 50, 51 anos. Minha mãe entrou. A tecnologia, ela trouxe muita coisa, assim, para facilitar e para dificultar isso. Então, você acha que a tecnologia influenciou, assim, o comportamento do ser humano? O estilo de vida faz toda a diferença. Tudo isso que a gente está fazendo, toda essa suplementação é justamente para compensar um estilo de vida ruim. É que você acha que o ser humano ficou mais preguiçoso, assim? Na verdade, comer errado, né? Não praticar exercício físico. Comer errado. Hoje, refrigerante, eu falo assim, que na minha época aí de... Não que eu seja velha, gente, mas na minha época aí de criança, a gente tomava refrigerante quando tomava no final de semana. Isso. Açúcar não era introduzido na alimentação como é hoje. É verdade. O excesso de frutose também, né? Muita gente associa a frutose com a fruta, não é bem assim. Os alimentos hoje estão com excesso de frutose. Então, esses alimentos industrializados, eles têm, por exemplo, um suco, né? Acho que eu comentei com você, né, Marília? Um suco de caixinha, às vezes tem uma quantidade de frutose que tem uma penca de banana. Sim. Eita, então, gente, tá vendo aí? Então, a super dica. Então é melhor tomar uma coquinha zero do que um suco? Não, é melhor tomar uma água. Se você for... Tem uma coisa assim que é muito interessante falar, né? Pro físico, pra estética, a Coca Zero é melhor. Mas né? pra saúde, é menos prejudicial. É bem explicar. Esses dias eu tava vendo um médico explicar. O médico, não, acho que foi até um nutrólogo explicar. Eu falei, gente... Estética. Coca Zero. Estética. Agora, para saúde, nenhuma. Exato. Tá vendo, gente? Para saúde, não. Para saúde é água, é um suco. suco. Isso. Agora, para estética, se é um atleta ali que ele usa da estética, né? No caso do fisiculturismo, né? Então, eles são um esporte de físico, né? Um esporte que apresenta o físico, eles precisam então concentrar nisso. Então muitas vezes não está na dieta dele o suco de laranja, então ele tem, quando está ali que ele quer comer alguma coisa assim diferente, ele pode tomar Coca Zero, que ali não vai prejudicar o físico dele. Ah, entendi. É como se fosse, eu fiz tudo certinho, então agora eu vou me dar um presente, eu tomo um copinho de Coca Zero. Aí não vai prejudicar o físico, né? Não vai ali... Chocolate 70%, porque o físico deles é muito sensível. A Marília só quer o mais fácil. Né? Ela não tá querendo nada aí como se diz, tratar a alimentação. Porque às vezes a gente fala assim, gente, nós vamos pra academia, eu brinco, né? A gente vai pra academia pra malhar pra comer, mas na verdade não é. Porque se você malha e come errado, não adiantou nada. Não. É como se você nem tivesse ido. Já falei muito isso. O físico responde ao treino e à dieta. Então, se a sua dieta não está correspondente ao seu treino, não vai responder seu físico. Então, se você falar assim, se você busca um padrão, né, um padrão estético da rede social, entende que aquele padrão que você está buscando, ele exige uma dieta e um treinamento, né, muitas vezes longo, né? Aí o que as pessoas fazem? Vão pro lado errado, vão pro lado negro. Então, aí não envolve nada a ver com a saúde. Aí não tem saúde, na verdade. Está perdendo saúde para ter estética. Para ter estética. Exato. E a gente vê muito isso hoje demais, na área de academia. A gente tá lá, as pessoas estão malhando. Nossa, mas eu não estou ganhando massa. Aí eles já vão pro lado errado, sem querer saber o porquê que não estão ganhando massa. Isso. Por quê? Igual a gente estava falando aqui agorinha, tá faltando um monte de vitamina no seu organismo. Você tá dando, tipo assim, você tá batendo em ponta de pedra ali, ó. Vamos dizer. Murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca, sem falar assim, poxa, mas por que eu não estou emagrecendo? Já é um ponto, já é uma alerta. Ou porque eu não estou ganhando peso, né? Ou porque eu não estou ganhando peso. Então, assim, tem alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo com o seu organismo que você não está entendendo. Porque a gente fala assim, no meu caso, eu tive que fazer um tratamento com corticoide, eu engordei, a gente fala assim, você não engordou, engordei, gente, porque a gente come, tem fome. A gente tem a retenção de líquido, claro, mas eu engordei muito, então assim, eu não consegui emagrecer. Aí foi quando eu descobri que eu estava com lipedema. Eu tive que tratar o meu lipedema para eu conseguir emagrecer. Dentro desse lipedema, eu tive o quê? Eu fui olhar, eu não tinha vitamina B12, a B6, a vitamina C, a vitamina A. Ou seja, eu tive que fazer toda a suplementação dessa vitamina. Por quê? Porque eu tinha arrebentado o meu organismo ali atrás com corticoide. Entendi. Às vezes, e hoje em dia o corticoide é o quê? O vilão de todo mundo. Todo mundo quer sarar corticoide. Entendi. Não é verdade? Eu quero sarar rápido.
Corticoide. Então, assim, as pessoas não entendem que, claro, é uma excelente medicação, a gente tem que tomar mesmo, mas tomar com consciência de que aquilo vai me fazer mal e eu preciso suplementar para aquilo não atingir meu organismo. Entendi. Nossa, é muito sério isso, né? Porque eu vejo que, inclusive na minha família mesmo, pessoas que fazem uso de medicação a longo prazo terem danos prejudiciais irreparáveis, irreversíveis, né? E às vezes, se a pessoa tivesse ali uma consciência já desde os 20 anos de idade de fazer o uso da suplementação, possivelmente essa pessoa não tinha chegado nesse estado, Isso, né? porque o remédio só trata o sintoma. Sintoma, isso é verdade. Ali você vai tratar o sintoma, você vai sarar, mas e o que você deixou de restício no seu organismo ali? Você não está tratando a causa. Você não está tratando a causa. Se você absorveu aquele tanto de medicamento, ele melhorou uma coisa e piorou um monte no seu organismo. Então, assim, é muito importante você fazer os exames, você saber onde é que está a sua deficiência de vitamina, porque às vezes estou tomando muito ferro, e não é ferro, igual no meu caso, eu achava que eu estava com anemia, porque eu sentia muita dor nas pernas. Eu fui ver, não, era falta da B12. Olha. Não tinha nada a ver com a minha anemia. Isso. Olha. Então, assim, aí o que acontece? Se eu tomasse muito ferro, eu estava prejudicando outra coisa. Exato. Né? Tinha Então, um assim, impacto, né? E o que acontece? Não, você vai tratar o que é a suplementação. Flávia, você entrou com medicamento? Não, gente, eu entrei com a suplementação. Eu perdi peso suplementando. Olha, que bacana. Que então. Às vezes as pessoas até montei um antes e um depois meu. Eu falei, gente, a minha perca de peso foi o quê? Suplementando. Vitaminas. Porque as pessoas hoje falam assim, eu tomar vitamina, Deus me livre, porque eu vou engordar. Não tem nada a ver. É verdade, Flávia, você tocou num ponto muito importante. A maioria das mulheres que não tem conhecimento sobre suplementação tem esse receio, né? Não, eu não vou tomar porque eu vou engordar. A gente vai falar, nossa, você precisa tomar B12. Não vou tomar não porque engorda. Aí eu falo pra pessoa, então vamos fazer um exame. Whey também, né? O whey engorda. Não vou tomar esse whey engorda. Não tem, não sei de onde tiram isso, né? Mas eu imagino. Engorda? Mas eu imagino, né? Porque eles pensam assim, como o suplemento ele é usado tanto para emagrecer quanto para engordar, né? Então a pessoa pode associar que o B12 engorda, o whey engorda, por quê? Para engordar e para emagrecer é um déficit calórico e um superávit calórico. É só isso. Então, como o suplemento ele é um complemento da alimentação ali, você está suplementando, então a alimentação, se ela for para emagrecer, você vai emagrecer com suplemento. Se ela for para engordar, você vai engordar com suplemento. Entendeu? Então, para os dois casos. Acontece alguns casos que as pessoas não ganham massa muscular também, porque está com excesso de calorias há muito tempo. O corpo já está liberando muita insulina. Conte-me mais sobre isso. Então, acontece muito que às vezes a pessoa está estagnada, não está ganhando mais músculo, não está ganhando mais, não está evoluindo mais no físico, porque às vezes está com excesso já na alimentação dele, está consumindo muita caloria e o corpo já está acostumado com a liberação de insulina. Então não está respondendo. Aí ela precisa descer a alimentação dela, mudar ali a suplementação que ela precisa, fazer aí um cut, né? Para depois ela entrar num book novamente e ganhar mais músculo. Então tudo isso é estratégia alimentar, né? Então a alimentação inicialmente ela é primeiro o alicerce, a base. Primeiro a gente trabalha ela, né? Porque primeiro a gente tem que entender que o nosso intestino ele possui a maior parte do nosso sistema imunológico está ali dentro. Então ali verdade. Vamos falar sobre o segundo cérebro, que é o intestino, gente. Exatamente. E ninguém lembra dele, né? Não. Todo mundo quer emagrecer, ninguém tá nem pro intestino, gente. Todo mundo quer mandar remédio pra dentro, esquece que a absorção... Esquece que passa por ele. Por ele. E aí, se, por exemplo, na suplementação, o que você indicaria para uma pessoa que precisa melhorar, por exemplo, o intestino? Na suplementação ali, a gente pode estar... É o que a gente estava falando aqui mesmo, que é o ômega 3, que é a cúrcuma, né? Que ela vai desinflamar. Isso. O zinco, né? Zinco, excelente. O zinco, então. Magnésio. E até a vitamina C. A vitamina C. A vitamina C, ela é excelente. Ela vai ajudar as pessoas. Todo mundo fala assim, a vitamina C vai aumentar a minha imunidade. Pode ser que ela aumente a sua imunidade, mas ela vai te ajudar muito mais o seu intestino do que na imunidade. Porque se ela melhorar, né? Se ela melhorar o seu intestino, a sua imunidade é uma consequência. Isso, intestino saudável, imunidade alta. Imunidade alta. Então, se você Legal, tem, eu costumo Viu, até... gente, você que aí tá tomando muito um imune aí e você não tá sabendo, na verdade, seu intestino não tá funcionando, né? Aí você fala assim, essa vitamina, essa suplementação não valeu doente. nada pra mim. Porque seu intestino... A gente, quando chega na drogaria, a gente tem esse cuidado de perguntar como que tá seu intestino. Ah, que legal. Como que você tem... Porque a gente tem que ter
ter esse cuidado de perguntar. A maioria das mulheres mentem, viu, gente? Tá tudo certo, gente. Eu não sei porque qual que eu tô... é o correto, Flávia? Fala pra gente, qual o correto? Existe até a textura, né? Você tem que até olhar você tem que olhar o cocô e saber como que ele tá ali pra você ter ideia. Quantas vezes por dia, por exemplo, uma pessoa precisa ir? Ou é uma vez Eu ao acho dia? que isso daí vai muito de pessoa para pessoa, não é mesmo? Isso. Porque tem pessoas que uma vez está o certo, depende da quantidade que você vai comer, como que é o seu... Depende da quantidade de nutrientes que você tá nutrientes mandando. que você está mandando. Às vezes está mandando muito carboidrato, eu não sei como que está a alimentação, então assim, não tem como. Mas agora, que ele estava falando, a qualidade, né, das fezes e tudo, isso importa muito para a sua saúde. Muito, se a pessoa souber pelo menos olhar isso daí, opa, eu já estou com uma deficiência aqui, eu preciso. Dá para saber se você precisa de mais fibra, se você precisa de mais gordura, dá para saber se você precisa de mais água, tudo isso. Então, água mesmo, né? Eu vi uma reportagem falando a respeito do uso da água depois que falaram que eu tenho que tomar água, porque eu não estava tomando nenhum litro de água por dia. Hoje eu já tomo bastante água, porque é outra que vai te ajudar a perder peso. Todo mundo fala assim, eu não estou perdendo peso, mas hoje mesmo a gente conversando na academia com uma colega, ela falou assim, não, mas eu não tomo água. Eu falei, não, aí não tem como nem você perder peso. O seu organismo está em defesa ali, como que você vai perder peso se você está retendo tudo ali para você? O corpo funciona tudo com água, sem ela ele não trabalha direito. Eu vi mesmo na reportagem. E a gente tem o Slim Buddy nosso, da nossa linha Vita Health, ele tem psyllium, né? Ele tem quitossana, ele tem picolinate cromo, quer dizer, ele é a tabela perfeita para quem quer eliminar a gordura aí corporal. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai ajudar o intestino a funcionar mais. Mas para ele ajudar, o que a pessoa tem que fazer? Beber o quê? Água, gente. Água. Só ele sozinho, né? Isso. Não é que você pegar um pouquinho, eu dou conta de engolir seco aqui sem água. Muita gente engole comprimido seco, né? Eu não dou conta. E a quantidade de fibras também na alimentação é importante, então tá sempre balanceado, eu tô consumindo a quantidade de fibra certa. Não, se não tá dando tempo para consumir, procure um suplemento que tenha bastante fibras, né? Que isso vai ajudar o seu intestino ele a trabalhar, né? Mais saudável, né? Tinha falado da cúrcuma. A cúrcuma é excelente, eu tenho uma pergunta para você. Eu tô treinando na academia para ganhar massa muscular e tô lá e aí tô rasgando o músculo ali no treino, né, Flávia? Você vai ter essa mesma dúvida que eu. Eu acho que eu e 70% da população. Aí eu chego e tomo uma cúrcuma para poder desinflamar. Ela desinflama o músculo e perde aquele treino ou não? Eu posso suplementar tranquilamente a cúrcuma para desinflamar e tirar as dores ali, continuar treinando e continuar com a consciência de que eu vou ganhar massa muscular? Pode, porque não é assim que a cúrcuma age, né? Ela não age desinflamando o músculo, né? Ela não age assim. Na verdade, assim, há uma pequena inflamação ali, sim, né? Não pode ter uma inflamação muito exagerada, né? Aquele treino que você fica com febre. Isso, com febre. Isso não é saudável porque seu corpo ele para, né? Ele vai parar ali para poder estar recuperando aquela massa. Então ele vai deixar todas as outras funções e ele vai ficar trabalhando somente naquele músculo. Então você vai perder um pouco de tempo, né? Então é ideal que isso seja devagar, isso seja sempre crescente, mas numa quantidade pequena. Não pode ser uma coisa exagerada. E então a cúrcuma ela está mais relacionada ali para o seu intestino, para a sua imunidade, não para a sua musculatura. Sua musculatura ela vai trabalhar desde que tenha os aminoácidos suficientes, desde que esteja carboidrato suficiente para formar glicose, para ir para dentro da célula. Então é isso que vai formar a sua musculatura. Então aquela inflamação, o seu corpo vai trabalhar para recuperar aquele músculo mais forte, né? Para a exigência do treinamento que você está mandando. Então, se é um corredor, ele vai trabalhar um músculo para que ele seja apto para estar correndo. Se é um levantador de peso, ele vai expandir aquela musculatura para que ele seja forte, né, para levantar aquele peso. Então, ele vai trabalhar dessa forma. Assim vai ser a dieta que você vai mandar, porque é o combustível que ele vai ter. Entendi. Então, pode suplementar com cúrcuma tranquilamente, né? Pode, não prejudica de forma alguma. Tem pessoas que falam, não, mas eu tenho em casa, né? Que o cúrcuma é o famoso safrão, né? É verdade. Aí você fala, pois mas qual a quantidade que você está tomando? Nenhuma, né? Isso. Porque as pessoas não gostam, né? Não, e outra coisa. É desconfortável, o quanto que você vai tomar, tem pessoas que tomam, mas às vezes toma em excesso, às vezes toma faltando. A gente não tem quantidade. Se a gente já tem ela em cápsula, gente, pra que vai tomar aquele negócio, aquele gosto ruim em casa? Exatamente. Né? Já vai lá, pega a dose certinha, toma. Ele sozinho, né? Sozinho, é horrível, né? É super desconfortável, super desconfortável, né? tomar. É igual o psyllium que a gente vende no Slim Buddy. Se a pessoa pegar o psyllium e colocar dentro do copo, ele vai inchar. Você não vai conseguir beber. Você não vai ter... Você falar, eu vou fazer... Não vai. Né? Ontem mesmo, eu conversando com a menina que trabalha com a gente lá, uma
a colaboradora dela, ela falando, Flávia, vem aqui. Eu falei, não, eu vou fazer um desafio com você. Você vai tomar isso daqui e a gente vai te pesar hoje, mas você vai fazer certinho. Você vai tomar o Psyllium, o Slim Body. E ela começou ontem, ela falou, não, então tá bom, então. Ela foi lá e fez o desafio comigo. Então a gente vai estar fazendo com ela aí o acompanhamento. Ela falou, não, eu já vou me matricular na academia. Eu falei, porque milagre nós não vamos fazer aqui, não. Você vai perder peso, mas você precisa de estar suplementando e não é só isso. Aí eu já falei para ela, tem as outras coisas que você precisa. E os exames. Né? Gente, eu volto a bater nessa tecla. Se você não souber o que você tem, não tem como você nem ganhar e nem perder peso. Exatamente. Você precisa saber aonde você vai suplementar. Por exemplo, eu que estava com 98 quilos, não sabia o que era, eu estava na menopausa. Aí. E olha só para você ver que surpresa e que foi. nova, super nova. E tem pessoas, gente, eu falo assim, se a gente for olhar hoje a qualidade de vida e o que as pessoas chegam com queixa pra gente na drogaria, eu falo pra você que pessoas com 30 anos já estão aí na menopausa tranquilo, já estão entrando aí na menopausa porque é o estresse, é o ganho de peso excessivo e não sabe. Flávia, mas eu não consigo emagrecer. Eu falo, então me traz seus exames que eu preciso de entender o que está acontecendo. O que está faltando. O que está faltando, ou o que está passando, também, né? Homens também. O que tem de homens com baixa testosterona não é... É verdade. A gente não tem aqui o texto, mas a gente tem o texto na nossa linha, tá? O texto... Mas a gente estava olhando ali, ele estava olhando essa de AZ ali, ó. O 100, né? Tem o zinco aqui, né? Não, esse ele falou tem bastante componentes que ajudam no aumento de testosterona, né? Mas é claro que para a testosterona estimular, só tomar isso aqui não vai te ajudar. Você precisa treinar membros inferiores, precisa fazer uma atividade física, principalmente para as pernas, né? Que vai aumentar a sua testosterona associado com o combustível para aumentar. Que isso aqui nada mais é que treinar a perna, né? E é fundamental. Qual a quantidade de homens que vai procurando lá a fila lá na farmácia? Nossa, não posso nem assim falar, porque são muitos, né? É bastante. E a Tadala fila traz uma consequência no uso dela? No uso constante? Toda medicação, se ela não for orientada pelo seu médico, ela vai te trazer, sim. Se você vai usar ela descompensadamente ali, tem pessoas que precisam mesmo, né? De usar aquela diária e tal, mas por recomendação médica. Isso. Toda medicação. Um certo período também, né? Por um certo período. Você vai ter que o quê? Suplementar. Com zinco, de AZ, que tem sênio, que tem zinco. Ela precisa de ser potencializada, né? Ela é um vasodilatador, né? Então, todo vasodilatador, o uso frequente, ele vai fazer com que as veias fiquem maiores, né? E se você não tem se você não tem um treino, não tem um coração forte para fazer com que o sangue passe mais forte ali, o que adianta? Você vai ter uma rua gigantesca para passar vários carros, só que está passando um só por vez. Então é basicamente isso. Vai chegar uma hora que cada vez uma tadalafila não vai ser suficiente. Vai ter que tomar 2. Uau! Vai ter que tomar 3. E aí pode causar algum dano? Com certeza. Sim, a pressão vai lá em cima. A pressão vai em cima, o coração não aguenta, porque ele vai pulsar. Então o ideal, o que seria? O ideal seria o quê? A alimentação rica em nutrientes, a suplementação que ajuda seu corpo tenha combustível para produzir testosterona, o treino de membros inferiores, treinar perna, treinamento de força, né? Qualquer tipo de atividade física já vai funcionar, né? Mas um tipo de atividade física que aumenta a testosterona é tipo de atividade física de força. Esse sim aumenta muito a testosterona. Então, trabalhar o corpo, né? Principalmente membros inferiores, vai aumentar a testosterona associado com o combustível que tem para aumentar e a demanda, né? Então, você vai ficar livre, você nunca vai precisar de estar na fila. Inclusive, a gente tem uma suplementação, que é nosso lançamento, que é o Estimax, né? Ele, além de ter o zinco na tabela nutricional dele, ele tem o boro também, que ajuda, né? Nesse sentido de circulação também. E ele tem o fenogrego. Então, para as mulheres são incríveis, né? Porque a mulher que está ali na pré-menopausa ou na menopausa, ou aquela mulher que teve filho, tem 1 ano, né? Tem uma queda hormonal, não é? Bastante. É normal na mulher. É como se ela estivesse na menopausa ali, aquela que acabou de ter filho, né? Aí, porque tá tudo descompensado ali, os hormônios dela, ela acabou de ter uma gestação, ainda está passando por processo de criança pequena em casa, então tem toda uma descompensação de vitaminas e nutrientes no organismo. A musculação para a mulher ajuda a aumentar a libido também, não ajuda? Claro, associada à suplementação, não ajuda? Mas é o que a gente fala, a combinação, igual eu estava falando. Se tem treino e fazendo a suplementação, você vai colocar a sua vida em dia, você vai colocar vai organizar seu mundo lá, né? Aquele que estava bagunçado. A gente tem um eixo, né, hormonal,
hormonal, que esse eixo vai cada vez, conforme o corpo vai, ele está sempre tentando equilibrar, né, a vida inteira, ele nunca consegue equilibrar correto, né, então ele sempre tenta manter esse equilíbrio aí. Então, quando você tem uma vida sedentária, uma coisa começa a aumentar mais do que a outra. Entendi. Entendeu? Quando você tem uma vida saudável, então você mantém o máximo do possível equilibrado. Então, ou seja, sua libido vai estar boa, os seus hormônios vai estar legal, vai estar tudo saudável, porque seu equilíbrio vai estar o mais perto do perfeito. Quando você não tem isso, ele começa a diminuir para um lado e para o outro, é onde você começa a adiantar a menopausa, um monte de coisa, entendeu? Aí vai causando as doenças, vai trazendo as doenças secundárias ali, aquelas doenças que talvez você poderia retardar elas, não vai falar, eu nunca vou ter? Talvez, mas com a intensidade bem baixa. Isso. Eu vou chegar na menopausa, vou chegar preparada para ela, porque toda mulher vai entrar na menopausa, não tem como a gente falar assim, vai fazer experimento, não vou entrar, vai entrar na menopausa, mas você vai entrar preparada para aquilo, você não vai sofrer aqueles danos, que é as ondas de calorões, aquele frio, o estresse. Vai ser bem reduzido, né? Bem reduzido. A perca de densidade óssea, que aí, no caso, traz problemas para coluna seríssimos. Por exemplo, eu tive, né? O ganho de peso. Né? Porque você vai comer tentando compensar alguma coisa que o seu organismo, o seu corpo está pedindo. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu falo porque uma vez eu estava muito ansiosa e eu cheguei na casa da minha irmã e tinha um pacotinho de bolacha. E eu comi o pacotinho de bolacha sem ver. Ela falou, você comeu um pacote de bolacha? Eu falei, eu? Tipo assim, eu não vi que eu comi um pacotinho de bolacha todo. Eu falei, eu? Ela falou, não tô te entendendo, porque sempre eu fui muito sempre criteriosa com a alimentação, principalmente bolacha. Assim, é uma coisa assim, é bom, mas não é uma coisa que eu como. Você não percebe. Você não percebe. Dá um distúrbio alimentar na hora ali. Total. Aí você faz aquele monte de coisa e depois você pensa, não, eu comi tudo isso. E não tô cheia. E tipo assim, eu como e não me sinto saciada. Por quê? Porque tem alguma coisa no meu organismo, no meu corpo que tá faltando. Exatamente. E aí, no caso da suplementação, quando você tem todas as vitaminas, você não sente tanto essa fome, né? E aí tem a questão da regulação do sono também, que é importante, né, gente? Falando sobre a questão hormonal e regular o sono. Isso. É o que a gente tava falando do MDK, que ele vai ajudar você a regular seu sono, que você vai dormir, que a gente também tem a melatonina. Gente, é essencial para quem treina. Ajuda na questão do cabelo, pele e unha, melatonina? Com certeza. Com certeza, porque como você vai repousar, você vai descansar, você vai colocar o seu organismo para trabalhar, vai produzir aminoácidos. Então, assim, no sono que você produz tudo isso, que a gente estava até comentando. Porque quando você dorme, que você coloca seu corpo em repouso, é a hora que ele tem tempo para trabalhar, para produzir vitaminas, produzir o que está faltando. Eu costumo falar assim, né, para as pessoas, né, para fazer uma analogia para ficar mais fácil para elas compreenderem, porque a gente, às vezes a gente fala do mais técnico, né, não, tipo assim, não consegue associar. Aí eu falo assim, você imagina que tipo, o seu corpo pegou um carro, se você está abastecendo com qualquer combustível, ele vai falhar, né? Se você não dá manutenção nele, né, ele vai quebrar. Não é? Então, a mesma coisa. E se você não desliga ele, só anda, e não desliga, ele vai quebrar também. Então, tudo é um conjunto. Então, você está ali, você não se alimenta bem, né? Só industrializado. Você só com alimento industrializado, não descasca nada, né? É importante falar. Ninguém gosta de cozinhar hoje, né? Vou pegar um industrializado. Procure restaurante, né, que seja mais saudável, né? Porque às vezes assim facilita. Então você não está dando manutenção no seu corpo, que é a atividade física, não está dando manutenção ali, e você não está desligando, você vai dar um pipoco uma hora, vai falhar. Então o sono é importante, né? Tanto quanto outras outras coisas, porque senão a gente não regenera. Não regenera. Se eu passo uma rotina de treino exaustiva ali, se essa pessoa não dormir bem, ele no outro dia ele já não rende igual, no outro dia ele rende menos ainda, e no outro dia ele rende uma hora ele para. Nem vai. É verdade. Porque não consegue dormir. Não consegue verdade. Dormir. Engraçado, quanto mais você fica sem dormir, menos você consegue dormir. Quanto mais, eu já percebi isso no meu organismo. Gente, eu falo pra vocês que eu não tenho essa dificuldade porque eu durmo. Eu durmo muito bem. Eu durmo bem rápido. Me perguntaram, né? Você dorme quantas horas por dia? Eu falei, no mínimo 8, porque eu 10 horas da noite eu também quero estar dormindo. Gente, eu sinto essa necessidade. Mas uma dúvida que eu tenho, eu acho que a maioria dos brasileiros também tem, que é a questão do sono relacionado ao ganho de massa muscular. É verdade? É mito? Super verdade. Super verdade. Ali, né, onde você vai aumentar o seu estoque.
Então, você está dormindo, você está regenerando, você está aumentando o seu estoque de energia, né? Você está ali, inclusive, seus aminoácidos estão produzindo, seus hormônios estão sendo produzidos para você utilizar de dia. Entendi. Usar de dia. Se você não dorme, você não vai ter essa produção, né? Então, mesmo que a gente faça tudo certinho, né? Isso já vai entrar na parte mais da tecnologia. Então a gente está vivendo uma sociedade hoje cheio de tecnologia, cheio de facilidade, muitas luzes, né? Então, mesmo que a gente faça tudo certo, algum dia você vai desregular, né? Você vai sair daquela rotina ali, porque a vida nossa não é fácil, né? No dia a dia corrido. Verdade. E se isso acontecer, aí você tem acesso à melatonina. A melatonina, A melatonina. Então você tira o celular, né? Porque tela prejudica muito, desliga a televisão, faz uma leitura, aí você usa uma melatonina ali para dar uma baixada na ansiedade, né? Porque às vezes tem uma coisa importante no outro dia, tem uma reunião, né? Tem alguma coisa, dá uma baixadinha na ansiedade, toma uma melatonina, aí você vai dormir, tem um sono bom, regenerado, no outro dia você está preparado para a reunião, você está preparado para o trabalho, né? Você está preparado para lidar com o estresse, né? Porque até a memória, né, gente? Até a memória a gente Porque perde. se você não consegue dormir, como que você vai conseguir até raciocinar? Isso. Né? Se você tem que estar com a mente descansada, que é o que a gente fala, que é o de malato, com a melatonina, se você puder associar até os dois para dormir, né? Para o outro dia, legal, gente, é outra vida. Outra vida, se você conseguir associar os dois. Vou associar um de malato com a melatonina para eu dormir, porque eu estou muito cansada, amanhã eu preciso vai ser um dia intenso, vai ser um dia cansativo, então eu tenho que me preparar para aquele dia. É o que a gente faz com o nosso corpo, né? A gente tem que nos preparar para enfrentar a nossa velhice que vai vir, né? Eu falo que eu quero viver os meus 90, 100 e tantos anos, eu quero viver bem. Eu também. Né? Eu quero viver bem. Andando, fazendo todas as atividades. Igual aqueles chineses lá na praça. Sim, mas isso hoje, o que vai nos proporcionar isso? Antigamente era alimentação saudável, hoje é o que ele está falando, a gente quase não tem essa alimentação. A gente está recorrendo aonde? Na suplementação, que vai trazer todos os nossos nutrientes, vai trazer todas as nossas vitaminas, e a gente vai assim, vamos estar correndo atrás do quê? De vida longa. É né? verdade. Com qualidade, difícil, né? Com qualidade, que é difícil hoje. Hoje a gente vai Prevenção de doença, hein, pessoal? A gente vai num restaurante ou numa padaria, é difícil a gente achar uma coisa saudável ali, né? Não acha? Nossa, por quê, Não gente? Não Não acha? acha. Eu nem vou, eu vou na padaria só pra comprar lanchinho pro meu filho. Aí, agora eu estou me proibindo de comprar guloseimas, sabe? Eu não compro pra casa, gente, porque E é uma assim, tentação, né? se tiver, você come. Se não tiver, adianta. come. Você não Se faz tiver, uma come. comida saudável, você fala, vou comer isso aqui mesmo. Então, Exatamente. assim, Se tiver em casa, você vai comer. E lá em casa não tem. Exceto quando os meus sobrinhos vão lá pra casa, eu vou no mercado e deixo eles comprar o que eles querem. Errado, eu falo, eu sou tia, eu posso. Né? A minha irmã, eu falo pra ela, você não pode deixar eles comer errado, mas eu sou tia, eu deixo eles comerem errado, tomar as cocas que eles querem tomar, como se diz eles. Mas, assim, são coisas que a gente não pode fazer todos os dias. É uma vez ou outra. Pontualmente, né? Pontualmente. Eu posso, igual ele falou, eu vou funcionar todo dia certinho. Não. É verdade. Não, um dia vou. você vai ter uma falha, tudo. Eu vou conseguir comer certinho, não. Aí por quê? Não, aí a gente tem os whey, né, que nos ajuda bastante. Isso, aí. bater nossos macros, né? Tem o whey, tem a creatina, aí que a gente vai suplementando pra gente conseguir ter uma vida de qualidade. Gente, incrível esse papo. Agora, pra gente encerrar, eu quero que você, Flávia, fale uma suplementação sua, que é queridíssima sua, que você acha que não pode faltar para todos os brasileiros, você também, Maicon. Se quiserem repetir a mesma, não tem problema. Mas fala pra gente. Eu faço assim, eu acho que todas, né? Antigamente eu ia falar para você assim que seria o ômega 3, 6 e 9. Hoje tem que ser 2, 3, 6 e 9 mais a vitamina B12. Essa, gente, não pode faltar na sua casa. Essa você tem que fazer, porque a maioria aí dá o quê? Uns 80, 90% da população tem dores, gente. Dores nas pernas, dores nas costas, problema vascular, problema cardíaco. Então, você já vai estar se tratando com essas vitaminas em casa. Verdade, isso aí. Né? Tá vendo, gente? Segue a dica da doutora Flávia. E você, Maicon? Eu sem dúvida a creatina. Com certeza. Por quê? Porque na minha área, né, é o que dá o resultado mais rápido ali. Então, dependente se ele, às vezes ali a pessoa não está ainda com a rotina regrada, né? Então, mas se ele começar com a creatina, ele já começa um resultado. Aí ele já vê aquele resultado, ele já começa a animar, ele já pensa, opa, então isso quer dizer que se eu fizer uma dieta aqui, eu vou melhorar mais ainda. Então eu já entro com a creatina, porque eu sei que a creatina ali ele vai se sentir mais animado, né? Porque vai ver o resultado mais rápido.
Então, a creatina para mim é mágica. Qual que é o melhor horário para suplementar com a creatina? Eu sempre me perguntei isso, sabe? Tem a indicação, mas tem um especialista aqui para falar pra gente. Isso. Tem dois horários que são, assim, de acordo com os estudos... Anota, gente, a de dica, acordo com os estudos, são assim, tiveram mais absorção. São manhã, logo em jejum, né? E logo após o treino. Então, Por errou, quê? pode tomar. Após o treino. Porque logo quando você sair de uma rotina de treino, o seu corpo ele está solicitando muita energia, né? Então tudo ali ele vai absorver ali para repor aquele estoque que ele tem. Então você vai ter uma absorção melhor da creatina depois do treino. Em jejum também funciona no mesmo padrão ali. Então você passou a noite ali, o seu corpo utilizando, fazendo o processo dele em descanso, né? Então chega uma hora num processo assim, de 8 horas ou 10 horas, ele trabalha de forma diferente. Então a partir das 12 horas, né, começa cada hora a ser um processo diferente no organismo. Então, você teve uma noite ali, ficou ali entre 10 horas sem se alimentar, ele vai ter uma necessidade de nutriente ali rápido para repor. Então ele vai pegar a creatina e puxar para dentro. Ó, tá vendo, gente? Com Super dica aí. Uma dose de carboidrato. Para quem treina à noite é essencial, sensacional, isso. então. Uma dose leve de carboidrato já é o suficiente, tá? Não precisa ser, eu preciso pôr quantos carboidratos? 5 gramas de carboidrato é o suficiente para absorver a creatina. Então, não precisa você colocar com uma dose muito alta. E até é importante, né? Eu não sabia que ela tinha que ser com carboidrato. Isso, ela precisa ser com carboidrato. É melhor a absorção. É melhor. Ela pode consumir 100, né? Mas você vai perder um pouquinho. Um pãozinho com ovo, no caso? Pode, um pãozinho com ovo é uma boa sugestão. Isso. E, inclusive, se você tomar só ela, você pode perder uma parte dela. Então, é ideal com carboidrato, porque daí você absorve melhor. Eu não sabia. Vamos suplementar a creatina e comer 5 gramas de carboidrato. 5 gramas, né? Isso, não precisa ser muito carboidrato não, tá? Mas ali, se for comer um pão, né? Se for comer um pão ali junto, não precisa pôr mais nada. O pão já vai ser o suficiente. Suficiente. E não se alimentar muito pesado à noite também, né? Tem quem treina à noite, pós-treino ali, tome um whey, come uma coisa leve, não come nada pesado, né? Porque você vai passar um tempo descansando, né? Verdade. Descansando, então ali vai ficar pesado, pode prejudicar seu sono também. Show de bola. Então eu vou deixar meus convidados queridíssimos se despedirem da gente, porque nós temos mais novidades ainda para vocês. Flávia? Gente, eu quero agradecer a oportunidade, Marília, de estar aqui para falar, né, dessa marca nossa, para falar da suplementação, que é super importante. E, assim, é um espaço muito gratificante para mim, farmacêutica, acho que para a classe farmacêutica, a gente está falando da suplementação, de como a gente pode ajudar ali no balcão da drogaria, né? A gente pode estar passando esse conhecimento. Então, para mim, foi muito gratificante estar aqui hoje com vocês. É um prazer para nós ter você aqui. Na verdade, é uma honra, tá? Obrigada. Pra nós, viu, doutora Flávia? Michael? Queria agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Falar um assunto tão gostoso, né? Esse é um assunto que eu ficaria o dia inteiro aqui falando. Com certeza. Sempre o dia inteiro. E assim, sempre aberto para novos convites, viu? Exatamente. Vamos divulgar então, gente. O Michael tem também uma empresa. Fala aí pra gente. Eu tenho uma empresa, né, de suplemento, né? A Milo Move. Acesse o nosso Instagram, né? Milo, MILOMOVS. E a doutora Flávia tem a Droga Shop, gente, onde você vai encontrar, toda né? a suplementação. A gente tem lá uma equipe treinadíssima para atender você lá. Você chegou, tem alguma dúvida? Qualquer um dos meus atendentes, as minhas farmacêuticas que estão ali, os meus colaboradores, eles estão prontos e afiados, né, Marília? Que você também sempre está passando ali o treinamento para eles. Então, a gente está aguardando você lá. A gente está esperando vocês em todas as nossas lojas. Duas drogarias Isso. E tem também a de Guapó, viu, gente? Se vocês. Verdade. Tem a de Guapó, tem a lá de Guapó, que se vocês também estiverem precisando de orientação, de suplementação, passa lá na Droga Shop de Guapó, que Show tá de lá bola. o Cláudio Filho para atender vocês. Qual que é o Instagram lá da de Guapó e da de Indiara? Passa pra Indiara gente. é Droga Shop, Ponto Indiara. Ponto Indiara, e a Isso. de Guapó acho que é a mesma coisa. Drogashop.guapó. Entra lá no Instagram se você quiser comprar alguma dessas apresentações aqui, pessoal. É só entrar lá no Instagram, falar lá na bio lá, que eles vão te atender e vão entregar para você. E se tirar suas dúvidas, às vezes ficou alguma dúvida aqui, se vocês podem estar entrando em contato tanto na de Guapó quanto na de Indiara, que a gente está lá para atender vocês. Isso aí, show de bola. E, Maicon, se eu quiser fazer um treino assim, eficaz, ganhar massa muscular, ter mais saúde pro meu corpo e redesenhar o meu corpo, eu vou encontrar você onde? Isso, encontra a gente
www.milomove.com.br, né? O nosso site, lá tem nosso Instagram, nosso WhatsApp. E se quiser fazer um treino comigo, tá? Também eu fico aberto ali pelo convite de vocês, né? E fico honrado aí de passar o conhecimento, né? De tantos anos aí de esporte. E inclusive a gente já treinou, né? É verdade. Vamos marcar um treino de novo. Um dia eu vou chegar lá, eu falo pra ele que eu treino bebê. Pessoal, eu quero agradecer muito, com muito carinho, a participação de todos vocês que entraram aqui para assistir a gente. Comenta aí, curte aí na barrinha aí, para que a gente possa ranquear esse conteúdo maravilhoso aí no YouTube. Nós vamos estar também no Instagram da Vita Health, vitahealthvitaminas.com.br. Entra lá também para você conhecer todos os SKUs que nós temos. E eu te vejo na próxima terça da Vita Health com muito mais conteúdo. Vocês moram aqui, ó, no meu coração e não pagam nenhum aluguel. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.